Olá, olá, sejam bem-vindos. Aparentemente está conectando agora com o professor Márcio. Bom dia, meu caro. Bom dia, Márcio. Estamos de novo sem. Vou tentar fazer, pessoal que está entrando aí, vou tentar fazer pelo meu perfil pessoal, Márcio Cefaria. Vamos ver se vai dar certo. Então você vai sair agora, né? Vou sair e vou E entrar com outro. Só um minutinho. tá. Enquanto isso, o Tá? pessoal vai entrando. Isso. Ok. Bom, gente, a gente está tendo só um probleminha com o vídeo do professor Márcio, mas já vamos dar início aqui à nossa live, ainda que seja só com o áudio dele, sobre medidas executivas, dando aí seguimento ao nosso projeto de lives aí como uma forma de aliviar o período da pandemia e de estimular o estudo aí dos alunos, tá? Ele já vai pedir o retorno e aí a gente segue novamente, tá? Tô vendo aí algumas pessoas já entrando, tá? E depois vocês até me passem possíveis temas aí para futuras lives, tá? Já estou agendado na semana que vem de fazer uma live com a professora Silvia Drummond. Muito gentilmente aceitou aí o convite para falar de defesas na execução, quer dizer, mais um tema aí com um professor, uma professora super conhecida, super prestigiada, para a gente trabalhar aí. Hoje com o professor Márcio, que está aí entrando, né? Ó, ele acabou de entrar com o perfil pessoal dele, e daqui a gente vai, vai fazer aí essa live. Ele só vai solicitar a participação. Vamos ver se entra. Várias ilustres pessoas aí. Obrigado, Roberto. Obrigado, Bernardo. Um grande abraço. Bom, meu caro. E aí? Parado também, né? Eu não sei se as pessoas estão vendo o seu vídeo. Eu não estou conseguindo te ver. Não, não tá não. Eu vou sair, vou entrar pelo professor Márcio Faria. A gente faz só de áudio mesmo, porque eu não sei o que está Tá. acontecendo. Já é a segunda vez que acontece isso, então a gente vai perder tempo, o pessoal vai ficar também É, esperando. É deve ser melhor que algum fica salvo bloqueio. lá. Exatamente. Bom, vamos lá. Bom, então o professor Márcio agora vai sair e vai retornar com o perfil dele. Ele está tendo algum problema de vídeo. É só isso para a gente iniciar. Esse é o nosso segundo momento aqui de live na temática sobre execução. Volto a dizer, né, na suspensão das aulas da FRJ, a ideia aqui é ser um momento de, não de substituição das aulas, porque quando voltar eu terei aí o prazer de encontrar com vocês e nós teremos aí a aula presencial. Esse alerta é fundamental porque tem muitos alunos que não têm acesso à internet. Então a live... Ó, oh, Márcio, entrou. Entrou? Entrou. Bom, então vamos lá. Eu não estou me vendo aqui ainda não, mas enfim, vamos lá. Entrou para você. Bom, então vamos dar início a partir de agora. Bom dia a todos, todos aí entrando. O professor Márcio acabou de entrar. A gente está aqui, né, fazendo uma live no projeto aí de aulas para o FRJ, as faculdades, o que eu estava dizendo, as universidades públicas estão ainda com aulas em suspenso e, enfim, a questão das lives não é bem uma substituição das aulas, volto a dizer, porque muitos alunos poderiam ficar prejudicados sem o acesso à internet. Então, o intuito aqui é que a gente trabalhe um estímulo ao estudo. Esse é o ponto aí. O professor Márcio é professor da Universidade Federal de Juiz de Fora, tem como grandes qualidades aí, além de ser um grande cara e um grande processualista, mas também é um amigo vascaíno, né? Então, acho importante aí, estou brincando, mas deixar registrado. Professor da Universidade Federal de Juiz de Fora, a gente estudou junto, né, na pós-graduação da UERJ. O Márcio até transformou em doutor antes de mim, me ajudou bastante. E é autor de um livro na temática da lealdade processual, colaboração. Eu até mandei para o e-mail para o pessoal. Bom, sem mais delongas aí, Márcio, obrigado por aceitar participar do projeto. Vamos falar de medidas executivas, não é isso? Exatamente. Bom, bom dia a todos. Eu peço desculpas, eu não sei o que está acontecendo, pelo menos para mim aqui não está aparecendo minha imagem, não sei se o pessoal está conseguindo me assistir, mas enfim,
fizemos vários testes, né, Guilherme, para ver o que Sim. iria acontecer, e não está aparecendo. Mas, enfim. Bom, eu queria primeiro agradecer o convite. O senhor Guilherme, como bem já disse, é um amigo de longa data, nós fomos colegas na UERJ e fizemos a pós-graduação juntos. Temos essa satisfação e essa alegria de compartilharmos a Cruz de Malta, né? Isso é importante deixar claro também. E assim como bem disse o professor Guilherme, eu sou professor da Universidade Federal de Juiz de Fora, né? E nós também estamos com aulas suspensas, e isso não é de forma alguma substituição de aulas, embora nesse semestre particularmente eu até nem estivesse com turmas, já que estava afastado do pós-doutorado. Bom, eu queria deixar aqui, já de início, alguns contatos para que a gente pudesse depois trocar ideias, já que, na verdade, esse tema de hoje é um tema que daria para fazer umas 20 lives, né, pelo menos, tanto assunto, de tanta questão que vão surgindo, e se você pensar nesse momento especial que nós estamos vivendo, isso é pior ainda, né? Então, todo mundo pode procurar pelo professor Márcio Faria, aqui do próprio Instagram, e também pelo Twitter, Márcio C. Faria, C de Casa, Carvalho. Bom, eu vou fazer um panorama inicial do tema, e bem breve, para a gente poder dialogar. Foi assim que o professor Guilherme solicitou. Bom, como eu sei que tem alunos de graduação aqui assistindo, eu tenho visto alguns entrando aqui também, nós estamos falando de execução, né? Execução é certamente a parte mais difícil de todo o processo, porque ela depende de situações, de questões fora do processo. Ela depende de realização que se dê no plano concreto, no plano material, algo que é diferente do processo de conhecimento, em que o juiz profere uma sentença, o advogado faz uma petição, o tribunal julga um determinado recurso e a questão se resolve ali, né? Então, na execução, como muitos autores já dizem, o professor Calmon de Passo já dizia há muito tempo, o professor Leonardo Greco também, de mesma maneira, a execução é o calcanhar de Aquiles do processo. A execução é o problema principal de todo o processo. E isso acontece não só no Brasil, é importante dizer, como no mundo todo. Há várias obras de direito comparado que mostram que a falta de efetividade na execução é um problema mundial. Pois bem, a partir dessa constatação, é um fato que qualquer pessoa que começa a estudar um pouco de execução consegue perceber, a gente chega na situação de que a execução, por ser ineficaz, ela precisa de meios para buscar essa efetividade. E o novo CPC, o Código de Processo Civil de 2015, já não tão novo assim, né? Ele fez questão de deixar isso claro logo no artigo 4º, quando ele fala do princípio da primazia do mérito, faz menção expressa à atividade satisfativa. E, obviamente, aí se inclui a execução. Então, de nada adianta a gente ter um título executivo, uma decisão, uma sentença muito bonita, se eu não conseguir executá-la, se eu não conseguir efetivá-la. Porque, como eu já disse, eu tenho visto aqui alguns alunos, eu costumo dizer sempre, sentença não paga mercado, né? A sentença não efetiva por si só o direito do jurisdicionado. E aí, então, a partir disso, né, a gente tem no Código 73, isso já existia, é importante dizer, mas o CPC de 2015 o reforçou, a gente tem diversas formas de execução. E aí, uma breve classificação para quem está nos assistindo, ou me ouvindo, né, no caso. A execução ela pode ser dividida em direta ou indireta. A execução indireta, também chamada de execução por coerção ou por coação, é aquela em que nós temos que, através de meios, tentar fazer com que o executado cumpra a sua obrigação. Então, ele não quer, por exemplo, realizar um fazer, ele não quer construir uma determinada obra, a gente impõe uma multa diária, a chamada astrente, para que ele vá lá, então, se sinta incentivado a cumprir essa obrigação. E a execução direta, ou também chamada por subrogação, é a chamada execução clássica, que é aquela em que o executado não cumpre a obrigação, o judiciário substitui a vontade do executado, vai lá e, por si só, e paga a obrigação. O exemplo clássico é a execução por expropriação. O executado não quer pagar, você vai lá, bloqueia a conta dele, tira o dinheiro de lá de dentro e entrega na mão do credor. E assim está cumprida a obrigação. Uma outra classificação importante para a gente chegar no nosso tema é que, dentro dessas possibilidades de execuções, nós temos as medidas executivas, que é o nosso tema central da nossa live de hoje. Essas medidas executivas elas podem ser divididas em duas. As primeiras são as chamadas medidas executivas típicas, que são aquelas previstas em lei para determinado fim, ou as chamadas medidas executivas atípicas. O que são as medidas executivas atípicas? Bom, a gente precisa aqui ter um cuidado, porque isso é central para o entendimento depois dos nossos exemplos, dos nossos problemas.
As medidas típicas são aquelas previstas em lei para um determinado fim. Então, por exemplo, lá no artigo 528 diz que cabe prisão civil do devedor de alimentos. Então, a prisão civil é uma medida executiva típica para esse tipo de cobrança, a dívida alimentar. Um outro exemplo, há uma multa de 10% para aquele que não cumpre voluntariamente a obrigação fundada no título executivo judicial. Está lá no artigo 523. Então, se o sujeito é intimado e no prazo de 15 dias não cumpre a obrigação, há ali uma multa de 10%. Essa é uma medida típica porque é prevista em lei para aquele tipo de obrigação. Agora, o que seria uma medida atípica? São duas as possibilidades. A primeira, medida atípica é aquela que não está prevista em lei, de forma alguma, não existe nenhuma previsão. E a medida, daqui a pouco eu vou citar alguns exemplos. E o outro tipo de medida atípica é aquela que está prevista em lei, ela tem uma previsão legal, mas está sendo usada por um outro fim que não aquele que a lei trouxe como previsão. Então, eu dei o exemplo agora anteriormente da prisão civil, do devedor de alimentos, a gente pode usar como um exemplo de medida atípica, depois nós vamos até discutir se ela é razoável ou não, se ela é constitucional ou não, é usar a prisão civil para outro tipo de cobrança, eventualmente uma cobrança pecuniária comum. Então, isso seria uma medida executiva atípica. Um outro ponto importante, daqui a pouco eu volto nessas medidas executivas atípicas, né, porque é talvez o assunto mais interessante, é que é errado dizer que isso é uma novidade do Código de 2015. É o CPC de 73, certamente o professor Guilherme já deve ter comentado com os alunos dele também, o CPC de 73, ele já trazia a atipicidade das medidas executivas. Nós tínhamos lá exemplos nos artigos 461 e 461A, das obrigações não patrimoniais. Qual foi a grande sacada do Código de 2015? A grande questão que chamou a atenção, embora tenha levado até um certo tempo para que a doutrina se apercebesse disso, foi colocar essa atipicidade para as obrigações pecuniárias. Isso foi o grande turning point, essa foi a grande virada, me parece, do Código de 2015. Porque aí sim, aquela atipicidade começou a ser usada nas execuções que realmente aparecem mais no dia a dia, que são as execuções de cobrança de dinheiro. E isso está previsto em 3 dispositivos, basicamente, do novo CPC. Todo mundo sempre se lembra e sempre cita do artigo 139, inciso 4º, é um poder geral de efetivação que o juiz tem. Mas também é importante dizer que a atipicidade está prevista nos artigos 297, que é o que fala das tutelas provisórias, e o artigo 536, parágrafo 1º, que é o que fala das obrigações específicas, esse, inclusive, que é paralelo ao 461 e 461A do Código passado que eu acabei de mencionar. É o coração, Bom, então, né? O coração das medidas atípicas, o 297, 139, inciso 4 e o 536, parágrafo 1º, né? Exatamente. Foi uma boa definição. Bom, a grande questão, então, não é mais saber se é possível o juiz se valer de medidas executivas atípicas. Isso já está previsto. A grande questão é saber quais são os limites da previsão de atipicidade executiva. Porque a partir do momento em que você diz que a norma não traz uma previsão expressa, uma previsão fechada, melhor dizendo, você tem que se cogitar a respeito de quais são os limites da atuação do juiz nas tutelas executivas atípicas. E esse é o problema principal que a doutrina tem se ocupado nesses últimos 5 anos. Nós temos dezenas, talvez até centenas de trabalhos já a respeito desse assunto. Eu vou citar alguns daqui a pouco, mas esse é a principal questão. Há autores, como por exemplo o professor Fred G., o professor Leonardo Cunha, que trazem mais de 30 critérios para a gente tentar achar esses limites. O professor Leonardo Greco, há um texto muito conhecido dele, que está inclusive na academia.edu, as pessoas podem procurar e encontrar. Ele também traz lá diversos critérios para aplicação desse artigo 139, assim como ele e vários outros autores. Daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre a jurisprudência que a gente já tem julgado a respeito do assunto. Bom, então eu vou citar alguns aqui, sem prejuízo de, obviamente, a gente lembrar de outros, as pessoas também contribuírem com outros critérios. O primeiro critério, que é o que tem chamado mais atenção, e acho importante a gente começar por ele, é se esse artigo 139, ou melhor dizendo, se essa atipicidade ela pode ser aplicada logo de cara. Ou seja, exemplificando para quem eventualmente não está na mesma página que a gente do nosso livro, né? Nosso livro virtual aqui. Imagine que eu tenho aqui uma cobrança determinada de dinheiro qualquer, em que o executado tem um título executivo extrajudicial, por exemplo, um cheque. Ele entrou, portanto, com essa cobrança, o juiz determinou a citação do executado, o executado tinha lá 3 dias para fazer o pagamento, não cumpriu voluntariamente a obrigação. O que fazer? Bom, a lei traz um procedimento, inclusive um procedimento bastante complexo,
né, com muitos dispositivos a respeito do procedimento da execução de título extrajudicial. Tem mais de 200 artigos no CPC todo falando do procedimento. Será que nesse primeiro momento já poderia, desde logo, de cara, fazer um pedido de apreensão de um passaporte, que é uma medida executiva atípica que tem sido muito utilizada, muito cogitada, ou não? Será que eu teria que primeiro tentar as medidas executivas típicas e, sendo elas infrutíferas, assim, passar para as medidas atípicas? Então, se eu estou sendo claro, esse é o primeiro critério que tem que ser analisado. As medidas atípicas devem ou não ser subsidiárias. E aqui a gente tem 3 correntes. Tem uma primeira corrente, o professor Araquém de Assis, por exemplo, que diz que as medidas executivas atípicas, inclusive, são inconstitucionais e nem devem ser aplicadas. Essa é uma corrente minoritária a despeito obviamente, da autoridade do professor Araquém de Assis. E temos outras duas, que dizem que, primeiro, as medidas atípicas têm que ser aplicadas, as medidas típicas, perdão, têm que ser aplicadas, que é a corrente majoritária, inclusive, já no STJ, e há, inclusive, um enunciado do FPPC número 12, que fala sobre isso. E depois, aí não conseguido o êxito, nós passamos para as medidas atípicas. Então, elas seriam supletivas. É importante dizer que a terceira turma do STJ, no recurso especial número 1788.950, 1.788.950, para quem não conseguiu anotar, depois eu posso postar isso lá nos perfis, relatoria da ministra Nancy Andrighi usou, num caso, esse critério como uma das hipóteses, uma das balizas para aplicação do 139. Então, esse é um primeiro ponto bastante importante. Um segundo critério que eu queria realçar, eu não vou, obviamente, falar sobre todos, mas um segundo critério que eu tenho que realçar diz respeito ao chamado princípio da execução equilibrada, que me parece nada mais, nada menos do que a aplicação do princípio da proporcionalidade no processo de execução. Nós temos, obviamente, como baliza uma das normas fundamentais de execução, o princípio da proteção do executado, da menor onerosidade do executado, está lá no artigo 805 do Código. E, por outro lado, obviamente, temos também, o que eu já citei, o princípio da efetividade, que nós temos que fazer com que a execução seja efetiva, atender o interesse, que eu chamo de interesse legítimo do credor. Como ponderar essas duas questões? Atender o interesse legítimo do credor sem prejudicar demasiadamente o executado. Isso é o que a doutrina chama, o professor Alexandre Câmara, por exemplo, chama de princípio da execução equilibrada. Me parece que é a aplicação do princípio da proporcionalidade ou do postulado da proporcionalidade, observando o contraditório e a motivação analítica. Então, num caso concreto, o juiz não pode se valer daquelas decisões chapadas, aquelas decisões que eu chamo de decisões líquidas, que se amoda a qualquer recipiente. No meu livro lá, que você citou, eu inclusive falo sobre isso. Aquela decisão copia e cola. Num caso como esse, dificilmente a decisão padronizada vai servir, porque o juiz tem que analisar o caso concreto para verificar se deve ou não aplicar a medida típica e qual medida típica ser aplicada. Porque, na verdade, a gente tem, obviamente, N exemplos a respeito desse ponto. Então, a motivação analítica é importantíssima e, claro, o contraditório. É importante dizer que o contraditório prévio é a regra. Aliás, há quem diga, o professor Araquém de Assis mesmo, uma vez num debate com ele em Brasília, no fórum do Conselho da Justiça Federal, ele até fez todo mundo rir lá no nosso grupo de execução, dizendo, gente, ó, isso que vocês estão falando de contraditório diferido, isso não é contraditório, não. Contraditório mesmo é contraditório prévio. Então, a regra é que haja o contraditório prévio, e essa também é uma outra baliza que a ministra Nancy Andrighi coloca no julgado que eu já referi, sem prejuízo, obviamente, se está tratando de questão de urgência, aplica-se o artigo 9º, e aí o contraditório pode ser postecipado, postergado ou diferido. Um outro critério importante, aí então eu estou partindo para um terceiro, um quarto só fazer um adendo aqui, Claro, Márcio. claro. Essa questão do contraditório prévio em medidas executivas é sempre polêmica, né? Porque, por exemplo, no caso de medida de penhora online, que é bloqueio em conta corrente, né, o artigo 854 do CPC acabou excepcionando o contraditório prévio, dizendo que a tentativa de bloqueio ela se dá sem comunicação ao executado, justamente para que o executado não tire o dinheiro da conta. Quer dizer, então, esse princípio do equilíbrio aí relacionado à execução, ele tem que levar em consideração isso também, né? É complicado. Sim. Foi até interessante você citar isso, porque vai sair agora na revista de processo número 305, de julho, um artigo que eu escrevi exatamente sobre a penhora online, sobre o procedimento da penhora online, que eu chamei de algumas zonas que ainda estão cinzentas nesse procedimento. E aí eu falo lá um pouco sobre isso, a gente pode até marcar uma outra oportunidade, uma outra live, falar sobre isso, um artigo bem interessante, me parece, sobre o tema. Mas realmente você tem razão. Em alguns pontos, o código ele difere o contraditório, né, por se tratar de uma questão prévia, de urgência, mas é bastante questionável, não há dúvida, né? A gente pensar que o artigo 9º ele traz ali algumas hipóteses
de exceção ao princípio contraditório, ele não traz ali a questão da penhora online. Né? E aí há uma discussão bem interessante se o artigo 9º tem um rol taxativo ou não, Sim. né? Porque não dá para presumir ali a urgência ou não. Mas, enfim, como eu falei, é um tema que talvez para uma próxima live. Uma outra questão importante, como critério, é que você não pode usar como uma medida atípica aquilo que logo de cara é ilícito. A medida atípica, por si, ela não pode ser ilícita. Embora o objetivo que ela pretende alcançar seja lícito, ela, por si só, não pode ser ilícita. É um exemplo muito interessante, e embora pareça talvez até bizarro, perdão da expressão, mas nós estamos num momento difícil, né, de várias perspectivas, então é importante citar essas coisas para que isso amanhã não seja cogitado. Ocorreu um caso em Brasília, salvo engano, ou Goiás, agora não tenho certeza, de um juiz para determinar a retirada de crianças que estavam ocupando escolas, porque estavam chegando próximo das eleições municipais, as escolas vão ser usadas como local de votação, as crianças estão saindo dali, jovens adolescentes que estavam protestando por alguma questão. O juiz então determinou, como medida executiva atípica, que fosse feita a privação do sono das crianças e adolescentes que estavam ali. Então, as pessoas ali, os policiais que estavam tomando conta de toda a manifestação, eles tinham que, durante a madrugada, ligar o som alto, fazer barulho, para evitar que as pessoas pudessem dormir. Bom, privação do sono é tortura consignada em vários tratados internacionais. Embora o objetivo pudesse ser lícito, a retirada das pessoas dali do local público para a efetivação da eleição, a medida executiva em si, ela é ilícita. Então, ela não pode também ser deferida. Esse é um outro limite que a gente tem que considerar. E por que eu citei esse exemplo? Porque nós estamos vivendo uma situação talvez única, né, na nossa história recente, de que nós temos aqui diversas restrições de direitos fundamentais, diversas restrições de garantias que até pouco tempo atrás a gente não estava pensando a respeito dela. Como, por exemplo, poder sair na rua, poder ir na praia, né? O mineiro aqui adora ir na praia, não pode ir na praia, né? Até que ponto uma medida executiva atípica pode impedir que alguém faça algo corriqueiro, do dia a dia, ir no mercado, ou entrar em algum determinado lugar, que use ou não use máscara, que observe ou não observe uma distância? São questões novas, né, que o 139 não tinha, obviamente, pensado a respeito disso, nem era possível, né? Mas a gente tem que pensar agora, será que esses limites, essas balizas que a doutrina sempre falou, será que não está na hora da gente pensar a respeito deles novamente? Até onde pode ir o juiz a respeito disso? Né? Nós temos questões muito interessantes a respeito dessas medidas executivas atípicas aí. Um último ponto que eu queria realçar, para a gente poder depois passar para os exemplos, que acho que pode ser mais interessante até para o pessoal que está assistindo, a respeito desses critérios, embora, como eu disse, são diversos e os mais variados critérios, é que é possível que haja, ou é possível ou não que haja a execução, a imposição de uma medida executiva atípica de ofício. É que o juiz pode, de ofício, verificando ali determinado caso, impor uma medida executiva atípica? Bom, é importante dizer, e aqui antes de tentar responder esse critério, duas questões. A primeira, nós não estamos falando de execução de ofício. O juiz não pode determinar a execução de ofício. O Código passado havia uma celeuma a respeito do cumprimento de sentença a respeito disso. O Código de 2015 acabou com essa celeuma. Então, nós não estamos cogitando de atuação de ofício, porque isso violaria, obviamente, a inércia. O que nós estamos discutindo já foi feito o requerimento de execução pelo credor, essa execução, por algum motivo, não se tornou factível, não se tornou efetiva, e aí, então, o juiz de ofício impõe uma medida executiva ativa. Essa é a questão. Me parece que a resposta é positiva, até porque isso faz parte do arcabouço, do nosso arcabouço jurídico, está lá previsto no nosso dispositivo que a gente já citou. Obviamente que isso é discutível, bastante discutível, até porque, se nós pensarmos a respeito dos outros critérios que eu já citei, contraditório prévio, motivação analítica, execução equilibrada, fica difícil contemplar uma medida executiva atípica de ofício. Mas a minha pergunta anteriormente era se ela era possível ou não. Eu vou dar um exemplo. Imagine que eu tenha uma execução de alimentos em que o próprio credor tenha feito, portanto, o seu requerimento, e nesse requerimento ele tenha solicitado a prisão civil do executado, como está previsto lá na norma, no artigo 528. Aliás, é importante dizer que o nosso CPC já está desatualizado. Eu, pelo menos, acordei hoje com uma lei Sim. nova, a lei 14.020,
14.010 de 2020, que foi publicado no dia 10 de junho, já modifica o artigo 528 para dizer que, nesse caso de prisão civil por débito alimentar, né, essa prisão civil tem que se dar de forma diversa. Por conta da questão da pandemia, né, a gente tem aqui, então, uma situação excepcional. E aí, então, o artigo 15 dessa norma, estou pegando aqui, ela diz que essa prisão deve ser cumprida exclusivamente sob a modalidade domiciliar, sem prejuízo da exigibilidade das respectivas obrigações. Então, é uma novidade aí para todo mundo. Mas, enfim, como eu dizia, o credor, no meu exemplo, fez um requerimento de medida executiva típica, né, que é a prisão civil do devedor de alimentos. O juiz, verificando o caso concreto, percebe que uma medida executiva atípica pode ser menos gravosa para o executado. Ele percebe, por exemplo, que uma restrição, e eu não estou dizendo se é correto ou não, mas só exemplo, uma restrição da possibilidade do sujeito dirigir, a retenção da CNH, da carteira de trânsito dele, vai ser suficiente. E aí o juiz então pondera, bom, o que é menos grave para o executado? Colocá-lo na prisão ou retirar dele o direito de dirigir? Obviamente, me parece que retirar o direito de dirigir é muito menos grave que colocá-lo na prisão. Embora, nesse caso, então, nós tenhamos uma medida executiva atípica, porque, relembrando, retirar a CNH é uma medida executiva típica, está prevista lá no Código de Trânsito, mas não está prevista para esse tipo de problema, que é o que nós estamos tratando aqui, a questão de alimentos. Então, portanto, pelo meu critério, essa é uma medida executiva atípica. Usar a medida atípica aqui é menos ou mais grave do que a medida típica? Bom, me parece claro. E a medida executiva atípica é menos grave. Então, portanto, nesse exemplo, o juiz poderia deferir, me parece, ainda que de ofício, a medida executiva atípica, se ela se mostrar mais efetiva do que a medida típica. É novamente Bom, o equilíbrio, né, da execução. Né? sim, exatamente. A questão de tentar atender o interesse do credor sem prejudicar demasiadamente o executado. Bom, eu citei o caso do STJ, é um julgado paradigmático, vem sendo muito repetido. O próprio STJ depois já fez referência a eles. Inclusive, fiz uma pesquisa ontem à noite a respeito desse tema. Se vocês colocarem lá 139, inciso 4 no STJ, vão aparecer mais de 20 julgados a respeito desse dispositivo, e vários deles citam esse precedente que eu citei anteriormente, da terceira turma do STJ. E ali a ministra Nancy Andrighi estabeleceu, junto com a terceira turma, 5 critérios. Critérios esses que a gente já falou, mas como eu citei alguns da doutrina, eu vou só para ratificar. Primeiro, a aplicação subsidiária das medidas atípicas, e aí ela chega a mencionar, inclusive, a necessidade de esgotamento de meios típicos, que é algo que a doutrina, em certa medida, também não fala. Segundo, a motivação específica. Terceiro, o contraditório, e aí ela faz menção, inclusive, que deve haver uma intimação ou citação, conforme o caso, né? Se for título judicial, intimação, título extrajudicial, citação para pagamento prévio. Quarto, a proporcionalidade, que nós já citamos. E, por fim, que é um critério que eu não tinha citado, que vale a pena mencionar, é a verificação em concreto de indícios de existência de bens penhoráveis executados. Porque de nada adianta a gente usar de várias medidas executivas se o executado não tiver bens penhoráveis. Se nós estivermos falando sobre execução de dinheiro, obviamente, se o executado não tem patrimônio, não vai adiantar eu colocar ele de cabeça para baixo, se isso fosse possível, que não iria resolver. O dinheiro não vai brotar da árvore, não vai aparecer do nada. Então, há que se analisar se, de fato, há a possibilidade ou não de solvência. Né? Se nós estamos tratando de solvência ou de insolvência. Porque, tratando de insolvência, nenhum executivo vai servir. Ela vai servir apenas como um castigo, que é um critério, inclusive, que o professor Greco coloca sempre. Né? Ele fala, a execução não pode ser um castigo para o executado. Foi-se o tempo em que nós tínhamos o credor como senhor do devedor. Né? Isso já passou, felizmente, há muitos anos. E, então, para terminar, para a gente poder passar para o nosso debate, aí, eu não sei como é que está o nosso tempo, mas, enfim, eu levantei alguns exemplos aqui que a doutrina e alguns já julgados que mencionam medidas executivas atípicas. A primeira clássica é a apreensão da CNH, que eu já citei, ou a apreensão de passaporte. Né? Isso tem sido muito solicitado, inclusive, e a experiência tem mostrado que, em alguns casos, também tem sido até efetivo. Há, inclusive, um livro muito bom que saiu recentemente, a edição de 2020, da editora Juspodium, que é uma coletânea chamada Medidas Executivas Atípicas. Ela tem 2 coordenadores. Um deles é o professor Minami, lá do Ceará, o professor Marcos Minami.
A tese de doutorado dele é sobre o 139, né, o que ele chamou de medidas executivas atípicas, e aí ele citou uma expressão em latim bem interessante, fazendo uma comparação à vedação do non-liquid, e aí ele chama de vedação de não factível, né? De nada adianta o juiz julgar se depois não efetivar. E aí nesse livro, então, o professor Minami traz alguns exemplos, e não só ele, como vários, de meios atípicos que a gente pode citar. Por exemplo, já citei, já falei, né, sobre a apreensão do CNH e passaporte, mas também outros. É um caso bem interessante que eu até compartilhei com meus alunos à época. Foi em junho de 2009, uma juíza em São Paulo proibiu que as pessoas contratassem a empresa daquele cantor, Frank Aguiar, porque ele tinha uma dívida, não cumpria a obrigação, a PJ não cumpria a obrigação, então a juíza determinou como medida atípica que não se contratassem mais shows do Frank Aguiar, a não ser judicialmente. Então, se eu tivesse interesse de contratar o cãozinho dos Uhum. teclados, eu tinha que submeter essa minha proposta ao juízo para, obviamente, o pagamento ser feito em juízo e dali ser decotado aquilo que tinha que ser pago ao devedor. E aí o grande questionamento que se faz, já adiantando o nosso debate, é: será que o 139 pode proibir alguém de trabalhar? E, indiretamente, né, se eu não posso contratá-lo, ele não vai poder fazer o show e aí não vai poder trabalhar, mas enfim. Um outro caso que também é bastante interessante é o executado. Ele não cumprindo a obrigação, ele está lá postando nas redes sociais que ele tem dinheiro, que ele está viajando, fazendo stories no Instagram de que está em tal lugar assim assado. Quer dizer, ele está ostentando que tem dinheiro, pelo menos tem, e ainda assim não paga. Será que eu posso, por exemplo, mandar suspender o WhatsApp dele? Será que eu posso, por exemplo, mandar cortar a senha dele do Instagram? Será que eu posso, por exemplo, retirar dele o direito de se valer de uma plataforma de streaming, um Netflix? Vamos cortar o Netflix do sujeito. E aí, a partir disso, para forçá-lo a cumprir a obrigação. São questões que a gente tem que considerar. Imagina agora, nessa fase de pandemia, todo mundo em casa, ou pelo menos todo mundo deveria estar em casa, né? Quem puder, Uhum. reforça o pedido, fica em casa. E aí você corta a internet, corta a Netflix do sujeito. Será que ele não vai querer logo fazer um acordo para pagar essa obrigação? Uma outra medida executiva atípica, essa até é um exemplo que o professor Marco Jobim, lá do Rio Grande do Sul, citou num evento aí no Rio, salvo engano, no ano passado. Eu achei bem interessante. Ele tinha um caso de um executado conhecido, uma pessoa conhecida lá no Rio Grande do Sul, que não cumpria a obrigação de forma alguma. E não tinha bens, não achava nada, né? Você manda ofício, Bacenjude, Renajude, todos os judes possíveis e você não acha nada. E aí ele descobriu que o sujeito era sócio de um clube, de um yacht clube, muito famoso lá em Porto Alegre. O que ele fez? Ele fez um pedido para que o juiz apreendesse a carteirinha de sócio do clube do sujeito. E aí, na hora que ele tentasse lá frequentar o clube perante seus colegas, né, seus colegas da alta sociedade gaúcha, ele não ia conseguir, ele ia ser barrado na porta, porque não teria carteirinha. E aí foi interessante o professor Jobim dizendo que, quando ele fez o pedido, o juiz abriu vista à parte contrária, deferiu e abriu vista à parte contrária. Antes mesmo do ofício chegar na sede do clube, o sujeito foi, procurou e pagou. Quer dizer, ele não se Funcionou, preocupa em né? ficar com o nome sujo. Ele não se preocupou em ficar com o nome sujo, porque o nome dele já estava sujo. Mas ele não poder ter acesso ao clube dele de lazer no final de semana, ele se preocupou, ele foi lá e cumpriu a obrigação. Então é interessante, né? Porque você tem várias hipóteses que, obviamente, o legislador nunca tinha pensado a respeito disso. Você buscar o código inteiro, você não vai achar esse tipo de restrição de direito, mas funcionou no caso concreto, né? Por isso que eu disse anteriormente, não dá para usar a decisão chapada, não dá para usar a decisão copia e cola, porque essa decisão copia e cola não vai servir, né, me obrigar a entregar a carteirinha de sócio de clube, e Juiz de Fora não tem nem yacht clube, né, que para mim não ia fazer a menor diferença, né? Então isso varia, obviamente, de caso para caso. É Por fim, um importante, último exemplo, só antes desse diga. último Claro, exemplo, claro. é importante deixar claro para as pessoas que às vezes muita gente critica, né, esse tipo de conduta. É um absurdo o juiz fazer uma determinação desta, né, ou retenção de passaporte, carteira de motorista, mas a gente fala, até na visão do STJ, já, e até de enunciado de FPC que você falou, seria uma medida subsidiária, né? Então, é naquela lógica que o juiz já verificou que não há outros meios comuns, né, típicos para obter efetividade, e se vale, então, de outras medidas que ele julga, fundamentadamente, que possam gerar uma coerção na vontade do devedor, como foi esse caso do Yacht Club, né? Sim, sim. Até porque a gente tem que pensar
que passou o tempo em que nós tínhamos que proteger o executado único e exclusivamente. Né? Nós tínhamos um outro regime que não era nem um pouco democrático, e aí, de fato, nós precisávamos proteger o executado até mesmo contra o Estado. Então, se você fizer um estudo histórico das garantias do executado, você vai ver que isso realmente era uma necessidade. Mas hoje não. Hoje nós temos um Estado democrático de direito consolidado, pelo menos assim eu quero que continue, e, portanto, nós temos que dar proteção ao credor. O credor que tem um título executivo, tem uma declaração de certeza, seja ele judicial ou extrajudicial. Então, é fundamental que a gente consiga fazer com que aquele título seja efetivado. Porque eu, inclusive, fiz uma pesquisa recente, o índice de satisfação, ou perdão, o índice de confiança das pessoas no judiciário vem caindo ano a ano. Por vários motivos, é importante dizer, mas um dos motivos, claro, é a ineficácia. O que adianta ficar 5, 10 anos litigando se depois eu não conseguir efetivar aquele comando? E pior, né? Vendo o executado ostentar em rede social ou na comunidade que ele vive ali, que ele tem veículo, que ele tem carro, que ele tem isso, tem aquilo, e na verdade não cumpre a obrigação. Então isso de fato é muito ruim, né? Isso é uma situação muito triste. E aí, portanto, eu estava falando dos exemplos, né? A gente tem vários, mas só para citar mais um e continuar nesse debate aí. Que é um caso que eu achei bastante interessante, o executado ele tem um perfil na rede social, ele tem um site, ou ele tem ali uma plataforma, enfim, uma questão na internet. E aquilo para ele é muito importante. Né? Ele é um influencer, ou ele vende o produto dele, ou ele tem um nome a zelar. Será que eu posso, como medida executiva atípica, colocar ali uma publicidade negativa naquela página dele, ou naquele perfil dele? Colocar, olha, você, por exemplo, todo mundo já deve ter visto, você vai tentar entrar em algum site, às vezes aparece lá você fazer um catálogo, um cadastro, melhor dizendo, Uhum. né? Você vai tentar clicar em alguma coisa, clique aqui, aí você clica, primeiro você vai para uma tela, depois você chega no lugar que você quer. Então, você entrar na página do sujeito ou no perfil do sujeito no Instagram, você vai ser direcionado primeiro para um aviso. Esse sujeito está devendo, né? Ou procura a justiça, sei lá, alguma coisa. Será que isso é razoável? Será que esse tipo de restrição, né, até é um direito à personalidade do sujeito, será que isso é razoável diante do artigo 139, diante da proteção do executado? E certamente ele vai se preocupar, né? Ele tem um nome a zelar ali, ele tem um Sim. perfil, já tem diversos milhares de seguidores, enfim, ele vai se preocupar resolver logo esse problema. Isso talvez seja para ele muito mais importante até do que ter o nome sujo, né? Como a gente citou eventualmente no caso anterior. Bom, eu separei aqui outros exemplos, mas acho que valia a pena a gente também trocar uma ideia a respeito desse tema, e também porque as obrigações de fazer e não fazer eu acabei não falando, eu não sei, obviamente, nosso tempo como é que está aí. Na verdade a pretensão é ser realmente 50 minutos, 1 hora no máximo, né? Então a gente Tá? realmente não tem muito tempo. Mas muito interessante, Márcio, assim, essa questão, né? E quanto é polêmica, né? Essa situação de medidas atípicas, né? Porque o juiz acaba visando, claro, a ideia de pressionar o devedor ao cumprimento, uma obrigação de pagar, e volta a frisar, o 139, inciso 4 do CPC, na parte final, fala que as medidas são relacionadas, inclusive, para a obrigação de pagar. E a gente vê, o que me faz pensar é que essa possibilidade, essa coerção, essa pressão psicológica na vontade do devedor de forma atípica, ela vai ser casuística, né? O juiz vai ter que verificar no caso concreto a medida adequada, trabalhar em cima da questão do equilíbrio, e a gente não pode pensar que uma medida vai ser igual para qualquer situação, né? Não, Sim, generalizada, né? exatamente. Então, Exatamente. Aquelas decisões que os juízes estão acostumados a dar, né? A gente sabe, embora tem muito processo, não há dúvida disso, mas aquele copia e cola não vai funcionar para esse caso, não tem dúvida. e você vê, né, o STJ, por exemplo, tem precedente, veja só, em execução de alimentos, falando de permissão, de restrição, de colocação do nome do devedor em restrição de crédito, aplicando o artigo 782, parágrafo 3º também para execução de alimentos. O novo CPC fala por 2 vezes de protesto judicial. Você tem várias situações, já teve situação do STJ deferir multa para genitor que não cumpre direito de visitação. Quer dizer, até nas relações familiares você vê que essas medidas executivas podem ser impostas, né? Isso
Só concluindo aqui o raciocínio, Márcio, me faz crer, então, que as partes têm um ônus colaborativo, né? De certa maneira, do artigo Assim, 6º. sim, sim, não há dúvida que nesse caso, até porque eu chego até a dizer que me parece que na execução, principalmente, há ali um dever de colaboração, até por conta do 774, né, que coloca que caso não haja ali apresentar, o devedor é intimado a apresentar seus bens, e além dos bens onde eles estão, se ele não faz, né, se ele não cumpre essa intimação, ele está descumprindo um dever que é um caso de ata atentatória da justiça. Então, aqui na execução, a observância à lealdade é ainda mais criteriosa, né? Porque ele Mas, pode, inclusive, ser sancionado, ele pode ser multado a respeito disso, né? mas será que esse 774, só me engano, o inciso 5, né, e o parágrafo único, ele seria, então, uma medida prévia ao deferimento de medidas atípicas? O que você Bom, acha? essa é uma excelente pergunta. Porque aqui o que a gente tem? A gente tem uma punição, né? Nós temos uma punição clara. Descumpriu aquele dever de colaboração e, portanto, foi sancionado. Me parece que não há necessidade de se fazer esse tipo de seguir esse protocolo, essa cartilha, esse caminho, né? Não necessariamente eu preciso me valer do 774 para isso, mas me parece que ele pode ser válido de forma concomitante. Posso fazer as duas Sim. coisas. Eu posso aplicar uma medida 3.1, porque é importante dizer o seguinte, é, eu devia ter até pontuado isso antes, mas foi sua pergunta foi muito boa para poder me lembrar disso. Nós estamos falando aqui de medidas coercitivas, não são medidas punitivas, né? O sujeito foi condenado lá a pagar determinada quantia e ele está com a restrição dele do direito de dirigir, por exemplo, não é porque ele está sendo um mau motorista e tem que cumprir ali uma punição de ficar 3 meses sem CNH, não é por isso. Ele quer ter a sua CNH de volta, basta que ele pague o débito. Ele pode resolver aquilo antes mesmo do oficial de justiça retirar ali a CNH dele. Né? É uma medida coercitiva. Ele foi coagido a cumprir a obrigação e, portanto, foi lá e cumpriu. Né? Não é uma medida punitiva. No caso da sanção, não. No caso da sanção, ele não tem como sair dela. Ele já foi sancionado porque ele descumpriu aquele dever que a lei ali impunha e, portanto, ele tem que cumprir aquela obrigação de pagar determinada multa. E se ele não concordar com isso, obviamente que ele vai ter que recorrer. Ele não pode simplesmente, não, tá aqui, eu vou pagar agora. Não, meu amigo, agora você já foi sancionado. Você já Uhum. é um litigante desleal, você já é um litigante ímprobo, portanto foi sancionado. Não são situações que parecem diversas, embora possam ser tratadas de forma concomitante. Acho que é importante pontuar isso também. Né? E deixa eu te fazer, Márcio, uma última pergunta. Será que seria possível relacionar essa ideia de atipicidade dos meios executivos também para aquele tema do direito premial, aquela ideia, né, do juiz estimular condutas? Será que seria possível? Porque tem algumas previsões normativas, né, do que a lei prevê que se o executado pagar vai ter uma redução de verba honorária, mas será que seria possível o juiz também se valer de medidas atípicas em prol como um prêmio ao executado, caso cumprir a obrigação? É, bom, essa é uma excelente pergunta, porque a gente sempre está acostumado a pensar nos executivos como algo negativo para o executado, né? Algo que, se ele não cumpre, vai gerar para ele uma restrição. Nesse ponto, não. Nesse ponto, é algo positivo. Se o executado cumprir essa obrigação, ele vai ter um bônus, ele vai ter um plus, ele vai ter alguma questão positiva, né? O que a doutrina chama, como você bem colocou, de sanção premial. Bom, acho que é possível, sim. Eu acho que é possível. Vou dar até um exemplo. Imagine que a regra preveja que o executado tem que pagar 10% de multa. Um contrato, por exemplo, que foi alvo de execução e diz que, como ele não fez o pagamento, ele tem que cumprir aquela obrigação com 10% de multa. O credor vem e diz, olha, se ele cumprir essa obrigação no prazo X previsto, essa multa vai ser reduzida de 10 para 5. É importante frisar que aqui me parece que a sanção premial depende da anuência do credor. É, Porque senão é aquela clássica ideia de que nós estamos fazendo penitência com o joelho alheio. Né? O sim. juiz está dando um prêmio para o executado e o credor, peraí, mas eu não concordo com esse prêmio. Mas se o credor assentir, se o credor entender que isso é possível, por que não deferir? É importante frisar, a gente já fazia isso há muito tempo, antes mesmo extrajudicialmente. Né? Você quer fazer um acordo, você fala, não, tudo bem, não me paga multa e juros, não, me paga só o valor histórico e a gente resolve esse problema. Quantas e quantas vezes já foi feito isso? Né? Só que nesse caso não estamos fazendo isso judicialmente, estamos fazendo isso com a imposição de uma atividade do juiz, dizendo, para mostrar, deixando claro para a parte contrária que, se ele fizer o cumprimento dessa obrigação, ele vai ter esse prêmio, esse desconto, como eu dei o exemplo de juros, mas poderia ser de honorários ou qualquer outra medida.
parece que é possível, sim. E, de certa medida, a gente poderia considerar que isso é um negócio processual. Né? Sim. Isso não é um negócio jurídico processual que, a despeito do 139, também está encartado ali no 190, né? Na cláusula geral negocial do 139, do 190. Acho que é possível, sim. É importante dizer, né? A gente tem aqui uma cláusula aberta. Né? E nessa cláusula aberta, a criatividade dos advogados ela é fundamental. Né? Nós temos aqui vários estudantes assistindo, nós temos que pensar que é um novo mundo. Né? O CPC de 2015, o professor Fred G, ele até fez no meu livro, ele fez lá o prefácio do livro. Né? E ele Uhum. fala que assim, o CPC de 2015 é um software novo. Não adianta eu tirar o antigo e colocar o novo, que ele não vai rodar. Precisa de um computador novo, precisa de uma cabeça nova. Né? E a Sim. gente tem aquela cabeça do CPC antigo, CPC 103, ele não roda. Né? O CPC novo traz novas premissas, né? Não é tão novo assim, mas em termos de código de lei de mais de 1.000 artigos é fundamental. E só para aproveitar o embalo, né? Eu tenho estudado no meu pós-doutorado a desjudicialização da execução. E aí isso fica ainda mais claro. Né? Se você pensar na autonomia da vontade que o código estabelece para as partes, na ampliação da autonomia da vontade que o código estabelece para as partes, isso fica muito claro quando você vê o próprio projeto de lei 6204 de 2009, que é o projeto que fala de desjudicialização, e várias outras medidas desjudicializadoras, dando poderes para as partes. Então, cabe aos advogados, de fato, estudarem o caso e verificar que, eventualmente, uma medida executiva atípica, embora possa ser mais trabalhosa, é ela que vai resolver o problema. Né? E Perfeito. isso vale tanto como credor como devedor. Né? É importante frisar isso. Onde a gente tem mais liberdade, a gente tem que ter mais responsabilidade. E tem que ter, obviamente, uma atuação mais criteriosa, tanto pelas partes, colaborativamente, como pelo juiz, também em colaboração, né? Também em lealdade. Me parece que essa é a ideia. Perfeito, Márcio. Fico feliz aí com a sua ponderação e com a sua aula, que todos nós aprendemos. Eu, Que isso, não. Para mim é uma satisfação. a gente esgotou basicamente o tema, mas eu acho que todos aí que nos ouviram perceberam a importância, né, não só prática, mas da nova mentalidade do código, né, de previsão de medidas atípicas. Não, não que isso não havia previsão, né, mas ter vários dispositivos expressos, né, nesse sentido e toda essa visão. Bom, essa live vai ficar gravada, né, para que os alunos que não tenham acesso à internet possam depois assistir. E queria mais uma vez agradecer ao professor Márcio e agradecer aí os presentes. Esse projeto acaba só funcionando realmente se os alunos da FJ ou o público externo, né, aderirem, né, dentro dessa ideia, né, de lives sobre o tema de execução. Bom, Márcio, mais uma vez, obrigado. Ó, meu caro, eu que agradeço o seu convite. Pelo menos para mim aqui não está aparecendo imagem, eu acho que continuo só com áudio, né? Eu estou vendo no seu rosto uma foto congelada. Tá parada, né? Pois é. Enfim, é um problema que nós não sabemos como resolver. Eu peço desculpas, que eu tinha até separado aqui alguns livros, até o seu próprio livro aqui está do meu lado para mostrar ao pessoal, que você muito gentilmente me enviou, um livro que eu recomendo aos meus alunos de prática civil. Vou fazer mais uma vez uma postagem a respeito desse tema. Eu fico muito feliz de poder participar e de poder ser lembrado por você que, além de ser um excelente professor, um grande escritor, obviamente um grande amigo. Eu fico muito satisfeito também de saber que as pessoas estão, mesmo num dia tão especial como hoje, né, preocupadas em assistir lives sobre medidas executivas. Né? Inclusive, queria até deixar nossa saudação especial aos nossos namorados de hoje, todos os namorados do Brasil aí que aproveitem Sim, bastante o dia, mas já que ficaram aqui estudando, que aproveitem também esse tema, porque afinal de contas eu sempre brinco com os meus alunos, estou vendo alguns aqui online, eu falo assim, eu sempre falo isso, o processo é como a vida, a diferença é que o processo é mais justo, mas o processo tem algumas coisas que a vida não tem, né? E o contrário também. Então, nós não temos a oportunidade de estar presentes hoje, né, um do lado do outro. Infelizmente, não temos esse distanciamento que a gente tem que respeitar, mas essa vantagem de poder ter acesso aqui, ainda que remotamente, aos amigos, isso faz muita diferença. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade, me coloco mais uma vez à disposição para todo mundo. Vou tentar resolver esse problema da câmera mais uma vez, não sei como fazer, mas enfim, vou tentar resolver e estou à disposição para que todo mundo, se a gente quiser continuar debatendo sobre o assunto, a hora que precisar, estou às ordens. Tá bom, meu caro? Muito obrigado ok, mesmo. ok.
Gente, obrigado aí pela presença. Vou encerrar então. Se tiver alguma dúvida, mande um direct para mim ou para o professor Márcio, né? Tem ali no post, tem ali o indicativo do Instagram, tá? Mais uma vez aí um bom dia a todos, um beijo grande e curtam aí o Dia dos Namorados, como deve ser, tá? Obrigado. Um Até mais. abraço. Bom dia. Um abraço. Tchau.